Quer? Vai. Vamos lá. Tema. Welcome to the departure lounge for 1095 to Orlando. Your carry-on allowance is one carry-on bag. Olha aí, rapaziada. Tá na área. Vamos digitar o tema da live aqui, rapaziada. Essa live aqui é uma live... É uma experience. Olha só. Olha a galera aí, ó. Fala, rapaziada. Já tô vendo uma galera conhecida aí, ó. Tem até o time do Saer. Olha aí, olha aí, olha aí. Fala, Ricardo tá na área. Pablito, Matias. Bora que essa live... Fala, Martinello, como está, meu irmão? Tá faltando você aqui, viu? Tá faltando o senhor aqui. Moçada, essa live é uma live rápida para eu passar para vocês aí como é que foram os últimos dias. A gente tá aqui no aeroporto esperando o nosso embarque. Eu não dei spoiler para onde nós vamos ainda, mas depois eu vou deixar uma enquete aqui pra galera votar, para adivinhar para onde é que eu vou. A gente, no final de semana, a gente concluiu os 2 módulos do veículo Tactics, né? Veículo Tactics, que é o nosso VCQB. Fizemos aí o VCQB e o VCQB Advanced com uma turma de americanos. Pra mim é fantástico. A primeira vez que eu vim pra cá foi em 2016. Pra quem não sabe, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Hoje eu tô em Floripa. E olhar pra trás durante esses 20 anos e ver como tudo começou até chegar aqui, estar numa linha privada para os americanos. Os americanos pagaram para estar na linha. Eles pagaram tudo $900 para fazer os 2 dias de curso. A gente estava com a linha cheia, foi muito bom. E para mim foi um desafio, na verdade foi a melhor turma que eu tive até hoje aqui nos Estados Unidos. E o feedback foi fantástico, porque hoje nós temos uma metodologia, hoje a gente tem uma forma de fazer, hoje a gente tem um roteiro. E muita gente acha que, basta você vir e dar aula. Na verdade não, você precisa adaptar algumas coisas. O fato de ter uma metodologia, o fato de trazer os meus instrutores, eu estava aqui com o Lincoln, com o Bueno e com o Machado, todos eles instrutores franqueados, tornou tudo mais fácil. Então, uma coisa que aconteceu foi a adaptação de módulos. E o que eu quero passar para vocês hoje é isso, é falar como foi a experiência de estar na linha treinando os americanos. Então, primeiro ponto, quando eu cheguei aqui, a receptividade foi fantástica, porque o Ron já fez um jantar na casa dele, já vieram alguns amigos dele que foram meus alunos e foi muito legal. Os caras vieram, conversaram, trocaram ideia. E depois no outro dia a gente fez um churrasco, um barbecue com os brasileiros e mais uma vez os amigos do Ron e entre eles alguns que foram meus alunos vieram pro barbecue para estar junto, para conversar e perguntar, cara, como é que estão as coisas, como é que tá e tal. Foi muito legal. Saber também que o Ron, ele vendeu os cursos, basicamente ele colocou lá no WhatsApp da Tactical Fitness e a galera, opa, vou. Tinha gente esperando para treinar comigo desde 2020, quando estourou a pandemia, e aí o curso foi cancelado e os caras ficaram 2 anos na espera. E quando terminou o curso, os caras falaram, cara, a gente tá aqui de novo no ano que vem. Vê o Ranger, seu Kenny, que é pela 3ª vez, ele é cadeirante, ele é Ranger, mas devido a um acidente de trânsito ele ficou paraplégico. A 3ª vez que ele vem pra linha treinar com a gente, foi fantástico. Mais uma vez ter ido na academia de polícia de Austin, ser recebido lá pelo Travis e pelos instrutores e conversar com eles com relação a uso de Red Dot, horas de treinamento, a quantidade de treino, a parte de minimidade de prisão, utilização de um homem só, CQB com um homem só. Cara, é muito legal, muito bacana mesmo. Com relação à linha, vamos lá, vamos voltar rapidinho pra linha, até para que essa dica sirva pra galera que tá aí no Brasil, né? E aqui, ó, são 8 horas da manhã aqui em Austin. E eu sei que aí no Brasil são agora 10 horas da manhã. Por isso que essa live está sendo nesse horário. Eu estou esperando aqui para embarcar. Então, vamos lá. O primeiro desafio é o desafio da língua. É você poder falar. Então, para quem não sabe, eu aprendi a falar inglês em casa. Eu tive eu estudei 1 ano e meio num colégio particular, que era muito forte lá em Blumenau, que era o Santo Antônio, hoje é o Bom Jesus. E ali me ajudou muito. O fato também de ser nerd, né? De jogar card games, RPG e ler quadrinhos me ajudou a aprofundar o vocabulário, a correr atrás. E depois disso, obviamente, foi trabalho duro de estar o tempo inteiro vendo vídeos e tentando interpretar o que eles estão falando e buscando conhecimento. Então, não tive professores que me ajudaram, não. Aprendi em casa e foi na raça. Quando eu cheguei aqui, eles falaram, e agora? Fica tranquila. Então, comecei a desenrolar. O que eu combinei com o Ron foi o seguinte: você fica muito cansado aqui, o clima é um deserto, é muito quente, você toma muita água, transpira muito, no final do dia você está quebrado. E eu falei pro Ron,
eu vou falar em português e você traduz. Só que em alguns momentos eu tomava a frente e falava tudo em inglês e os americanos entendiam, faziam uma força também para entender, né? Alguma outra palavra ali que a gente tinha que adaptar a pronúncia, mas a gente vai metendo a cara e vai fazendo. Aproveitando também que o Lincoln e o Machado também falam inglês e isso ajudou para a condução. Então, o que aconteceu foi, primeiro, a língua. Então eu tive que resumir um pouco do conteúdo teórico para não ficar muito chato, porque o americano também ele vem de uma língua muito diferente, de querer atirar. Bom, entreguei o conteúdo teórico para eles, fiz as demonstrações balísticas, eles ficaram impressionados. Falei sobre o contexto do Brasil, falei como funcionava. O fato de eu ter um livro publicado, isso dá muita autoridade aqui, os caras ficam impressionados. É muito legal saber o quanto eles valorizam. Está todo mundo pedindo livro. Eu falei, mas o livro é em português. Eu falei, não tem problema, dá o livro e tal, não sei o que a gente quer. Vou mandar agora 10 livros para cá, pelo ROM. E, enfim, então a primeira barreira foi a língua. Depois disso foi saber que, cara, a engenharia de pessoas é uma engenharia de pessoas em qualquer lugar do mundo. Só que o fator cultural é diferente. Então, como a gente interage com o brasileiro, muda um pouquinho com relação à interação com o americano. Então eu sabia com relação ao prosêmica, a distância, sabia com relação a tocar, a bater ali com a varinha. Tudo isso mudou um pouco, eu tive que fazer alguns ajustes. Mas com relação à engenharia de pessoas, a conversar, a estar ali, a interagir, a estar sempre rindo, cara, foi sempre da mesma maneira. Eu tive que diminuir também o ritmo de instrução. No Brasil é normal a gente tocar 12 horas de instrução. Então começa 8 horas da manhã, acaba 8 horas da noite e a gente faz isso durante 3 dias seguidos. Aqui não. Aqui no primeiro dia, os alunos ficaram muito cansados. A gente fez até a parte do lowlight e no segundo dia, alguns alunos estavam extremamente cansados por conta do dia anterior. Estavam vibrando. Mas eu perguntei, né? Ainda no final do primeiro dia eu perguntei, cara, vocês querem continuar com o lowlight? Eu tenho alguns drills para passar ainda. Eles, não, queremos. Eles estavam super empolgados. Principalmente com Force on Force. Para eles foi muito legal fazer o Force on Force. Então, o que a gente fez foi a adaptação de alguns drills com relação à velocidade e intensidade. Uma coisa legal também que a gente fez, a gente tinha disponibilidade de 200 munições de carabina e 200 munições de pistola. Então eram 400 disparos para um dia e no outro dia mais 400 disparos. No Brasil a gente faz com 150 disparos de pistola. Cara, era muita munição, então eu tive que fazer alguns ajustes e algumas adaptações nos drills, o que ficou muito legal, porque em alguns drills os caras passavam só de pistola e em outros drills os caras passavam só de fuzil e na maior parte deles passavam de pistola e fuzil, então foi muito dinâmico. O Ron mesmo deu um feedback e falou, cara, foi o curso mais seguro e mais dinâmico que eu já tive a oportunidade de estar aqui. Aí eu falei, cara, e eu falei, lá no Brasil ainda é mais rápido ainda. Beleza? Mas era muito bom porque eles estavam sempre perguntando, inclusive muita pergunta inteligente. Teve um doutor ali, tinha um doc, e quando eu fui falar sobre emboscada lateral e falei sobre atravessar o veículo, ele falou, cara, por que atravessar o veículo? Por que não abre a porta e sai? É tão fácil, por que vai ficar tanto tempo ali tomando tiro se a porta não segura disparos? E aí eu tive que realmente falar pra ele que foi uma das perguntas mais inteligentes que eu tive, bati palma, a galera toda bateu palma, eu falei, cara, no Brasil os caras ainda acham que atravessar a porta é seguro. E aí a gente falou sobre abrir e sair da porta, ele falou, cara, fantástico. Enfim, a gente continuamos trabalhando com os alunos, fomos até o lowlight, passei várias coisas do lowlight, e a gente tinha um instrutor da polícia daqui, da Associação de Policiais aqui de Austin, o Texas. E ele ficou impressionado, tanto que no segundo dia ele parou para conversar comigo sobre vários assuntos e me colocou num grupo do Facebook deles, que é de discussão de técnicas e protocolos. Ele falou, cara, tu já tá entrando como expert, eu quero que você sempre comente quando tiver alguma coisa lá. Eles usam muito o Facebook aqui. Eu falei, não, beleza, tá tranquilo. Mas ele ficou impressionado porque fazia muito tempo que ele não tinha treinado protocolo de combate veicular e ele ficou maravilhado. Uma coisa que eu coloquei na minha linha e ficou muito claro, a parte de neurociência, a parte de biomecânica, a parte de comportamento motor e essa parte de ciência atrás das armas, da arma, impressionou demais. Eles falaram assim, cara, que legal, fantástico e tal. Quando eu falei minha formação universitária, eu falei que sou formado em Direito, mas aí falei das especializações, os caras ficaram, maravilhados. Então é muito bacana, porque a impressão que a gente deixou aqui para os americanos foi de um profissionalismo e de uma interação fantástica. E eu digo isso por quê? Porque no segundo dia a gente tocou a parte do avançado, fez a parte do Force on Force, fez o debriefing, fez as correções. Cara, o Bueno não fala uma palavra em inglês e ele estava ali interagindo com os alunos do jeito dele, mostrando, corrigindo. O pessoal fala espanhol. E o pessoal fala espanhol, então quando você manda um português, os caras eles conseguem entender um pouco. Então isso foi muito legal.
Pra mim foi uma satisfação, né, trazer a galera, trazer os meus instrutores pra cá, mas depois eu falo mais sobre isso. O legal é que quando a gente encerrou o curso no segundo dia, alguns alunos, alguns americanos se emocionaram. Então os caras se emocionaram, lágrimas nos olhos, tipo assim, pô, cara, vocês vieram lá do Brasil pra cá. E isso já acontece no Brasil. Eu nunca tinha visto isso aqui, desse jeito, nesse ritmo, nessa intensidade. Mas no Brasil é normal. Aqui o pessoal é um pouco mais frio, é diferente, tem uma diferença cultural. Mas, cara, os americanos estavam se emocionando, os caras estavam com lágrimas nos olhos, pô, abraçaram a gente, apertaram a mão e não é algo que é comum pra eles, mas todos eles vieram e falaram, cara, que bom que vocês vieram aqui, que bom que vocês ensinaram isso. São protocolos que salvam a vida, a gente nunca tinha tido nada parecido. A forma como vocês conduziram a linha, vocês estão sempre sorrindo, vocês estão sempre corrigindo, vocês estão sempre conversando com a gente. E um dos alunos, que é meu amigo pessoal, ele é italiano, ele é da Itália, ele trabalha com uma parte de construção e desenvolvimento de stands, inclusive faz isso a nível governamental. E ele falou, cara, a energia da linha é fantástica. Foram essas palavras que ele utilizou, cara, energia muito boa. E eu já tinha encontrado com ele no jantar de recepção quando eu cheguei. E foi muito legal porque, não só pra mim, mas pra todos os brasileiros, pra toda a equipe que estava comigo, foi fantástico receber esse feedback dos americanos. E o que eu quero deixar aqui registrado tem a ver com engenharia de pessoas. A forma como você conduz a sua linha não tem a ver com tiro, tem a ver com pessoas. Eu sempre disse, não tem a ver só com tiro, mas sim com pessoas. Então, a engenharia de pessoas é a mesma. No Brasil, o Brasil é uma proporção continental. Quando eu saio do sul e vou para o nordeste, eu vou para o norte, eu vou para o centro-oeste, eu vou para o sul, enfim, tem uma diferença cultural. Tem a forma de conduzir a linha, tem a forma de falar, tem a forma como você faz as piadas, tem a forma como você faz as brincadeiras, as interações, também muda. Agora imagina quando você troca de país, uma cultura bem diferente. Então é muito interessante porque a metodologia ela funciona em qualquer lugar do mundo. Você só se adapta aonde você está, ao meio e às pessoas. Legal, o pessoal que está acompanhando as histórias. A galera tá acompanhando, a galera tá o tempo inteiro aqui. Ontem eu fui na academia de polícia, foi muito legal. Os caras falando, eu fiz algumas perguntas chaves e os caras falaram exatamente a mesma coisa que eu falei no Home Defense. Aquilo que eu já falo sobre a movimentação, sobre a utilização da arma, sobre Red Dot, então nem se fala. Eu vou montar um reel só sobre o Red Dot. Os caras formaram a primeira turma aqui em Austin com Red Dots. Então, para ver que a ITC tá na frente, a ITC tá na vanguarda, a gente tá passando esse conhecimento pro Brasil inteiro, o conhecimento que eu passo aqui na internet pra você que nunca esteve na nossa linha, mas que já tá pegando. E cara, a gente vai continuar, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Janés, com um abraço, irmão, beijão no coração, hein? E eu queria passar outra coisa pra vocês, que foi o fato de trazer os meus instrutores pra cá. Aqui em Austin é um lugar fantástico, beleza? Pra quem não conhece, isso aqui é um lugar fantástico, a capital do Texas é fenomenal. Eu, no ano que vem, vou trazer uma trip de instrutores. Ah, Sprendi, eu quero viajar para os Estados Unidos com você. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é eu trazer instrutores para cá. É uma responsabilidade muito grande eu simplesmente abrir uma trip e trazer os brasileiros e colocar na linha com os americanos. Eu já fiz isso em outros anos, eu já tive experiências ruins, eu já tive experiências boas, eu já tive cara que veio pra cá e falou que era instrutor e não era instrutor. Então, o que eu vou trazer são instrutores formados por mim, franqueados, na minha metodologia, onde eu tenho total tranquilidade de entregar o aluno para ele e saber como ele vai conduzir esse aluno. Inclusive, para o ano que vem, a gente vai limitar, são 6 vagas, a gente já fez um planejamento, é isso, né, amor? 6 vagas. Porque a maioria da linha tem que ser americana. Porque, primeiro, a linha é de americanos, já começa por aí. E os instrutores que eu vou trazer para cá são instrutores que eu vou selecionar. Então, não é, Sprendi, eu quero fazer a trip contigo. Cara, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que são instrutores franqueados, selecionados, convidados, também não são todos, não dá para trazer todos. O cara tem que estar num nível de instrução alto, o cara tem que saber, tem que dominar o assunto, ele tem que saber interagir com pessoas. Não pode ser simplesmente, eu quero ir. Não, cara, tem todo um perfil, porque é uma responsabilidade muito grande e eu pude perceber nessa viagem o quanto o resultado final, ele faz toda a diferença com relação a, cara, como é que você conduz o processo. Então, trazer o Lincoln, trazer o Machado, trazer o Bueno, cara, foi perfeito, porque a linha estava impecável. E pro ano que vem serão 6. Para quem não entende ou não consegue ter a visão do que eu tô falando, a gente tá falando de brasileiros que saem do seu estado, que saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos ensinar tiro para americanos, que são os caras que dominam essa porra toda. Cara,
o Lincoln, o Machado, o Bueno, eles não vieram aqui para fazer aula. Eles vieram aqui para ensinar, para corrigir, para orientar. Então é uma responsabilidade muito grande. Não é, vamos fazer aqui que é carnaval. Não, eu não tô entendendo. Cara, você tinha que trabalhar procedimento de armas, procedimento de segurança, você tinha que fazer a correção da forma correta, você tinha que fazer a demonstração da forma correta, você tinha que acertar os disparos no alvo, porque eles estavam o tempo inteiro olhando pra gente. Você tinha que fazer o manuseio de arma de uma maneira muito harmônica, muito... Então, tudo isso, tá no stand o tempo inteiro olhando, corrigindo. Cara, a gente mal sentou, a gente tava o tempo inteiro mudando o cenário, o tempo inteiro corrigindo. Os alunos vinham conversar com a gente no intervalo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, pra galera que tá perguntando, Sprandil, eu quero ir pra trip. Cara, você só vai pra trip se você for o instrutor franqueado. E ainda assim, a gente vai selecionar entre todos os instrutores 6 caras pra ir com nós. Começando que os caras que vieram esse ano já tem a preferência. Inclusive, ano que vem, eu quero fazer uma formação aqui. Já vou dar um spoiler. Eu quero fazer o Firearms aqui com os 6 que vierem. Então vocês não vão cair de paraquedas e dar 2 dias de aula. Eles vão chegar 2 dias antes. Eu vou convidar alguns instrutores daqui para ministrar a instrução. A gente vai um dia antes para o stand fazer algumas habilitações. E aí sim, no 3º e no 4º dia, a galera vem para ministrar a aula. Então para aquele cara que quer, eu quero ter essa experiência de... Você não está vindo treinar, você está vindo para dar aula. Você quer ter experiência? Cara, só sendo franqueado. Porque é uma responsabilidade muito grande, de verdade. Beleza? Conseguir isso porque tem muita liberdade aqui no Texas. E outra coisa, eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma liberdade muito grande. Porque o Ron realmente é um amigo, é um irmão. Ele sabe o quanto nós somos profissionais, o quanto a linha fica segura. E é muito legal. A gente ficou conversando com ele e com a Vitória, que é a esposa dele. Ficamos na casa deles, cara, a recepção é fantástica. A forma como ele trata a gente, toda a atenção. Enfim, a gente saiu hoje 5 horas da manhã para vir pro aeroporto. Ele acordou lá para dar um abraço e tudo mais. Então, tudo isso que eu quero passar para vocês, que eu estou falando aqui, é para vocês entenderem o quanto é legal estar aqui, mas o quanto exige responsabilidade e seriedade naquilo que a gente faz dentro da linha. Beleza? Trabalho de ciência no Brasil, o que faz? Como é que é? Fazer um trabalho de excelência no Brasil. Isso. Fazer um trabalho de excelência no Brasil é o que nos trouxe até aqui. Esse é o ponto. E sim, as armas já estão aqui, a gente pega as armas da Tactical Fitness, os americanos levam as suas armas, a gente não trouxe nada do Brasil e não vai levar nada pro Brasil, tudo está aqui, isso facilita demais. Então, o cara chegou ali, por exemplo, o Bueno queria fazer o curso de Tavor, ele fez de Tavor, tá, o tempo inteiro, né? Então é bullpup, sistema carregador lá atrás, embaixo do sovaco, a gente pediu o Red Dot, todo mundo tinha a sua Red Dot no seu fuzil, tinha a sua lanterna, então ficou muito legal, é uma experiência muito boa. Vocês só tem que se preocupar em dar uma boa aula. Foi o que eu pedi pra eles, cara, eu quero uma aula no padrão ETC. E foi isso que aconteceu. Então fica o spoiler pro ano que vem, a gente vai trazer 6 caras ano que vem pra cá. A gente quer fazer a formação de Firearms aqui com esses 6. Vai ser realmente um negócio muito, muito fechado. Eu usei uma Sig Sauer durante todo o final de semana. Sim. E é legal pros americanos aqui dar uma moral pra Sig Sauer. Eles falaram, e aí, e a Glock e tal? Eu falei, cara, no Brasil só Sig Sauer. Os caras, caralho, eu falei, Sig Sauer, ciência assada, porra, bacana. Então tinha Sig Sauer na linha, tinha muita Glock, porque é mais barato, tinha algumas Smith, mas que eu contei dos alunos, eram 3 ou 4 com Sig Sauers, inclusive eu. E outra coisa, 90% da linha com Red Dots, para não falar 95%. Todo mundo com Red Dot, sem exceção. Fala do teu colete depois. E o chassis rig que eu tava utilizando é da Raptor, aqui do Brasil. Tava todo mundo com o chassis da Trav, da Harley Strategic e tudo mais. Eu estava usando material nacional e o coldre que eu tava usando era o coldre do Arzum. E os caras perguntaram pra mim, e esse coldre de onde? Eu falei, é o melhor coldre do Brasil. E vai por mim, se eu quisesse comprar um Safariland, eu vim aqui comprar um Safariland, vocês sabem disso. Eu vou lá e pego um Safariland. Cara, o coldre do Arzum tirou onda a ponto do gringo perguntar, cara, e o que você tá usando aí? Pô, muito bom esse material, hein? Eu falei, aqui é tudo nacional, tudo Brasil. Tá? Outra coisa, Sprandil, como é que você consegue? O material aqui tá caro? Sim, tá caro. Por isso que o caminho, pra mim, tem coisa que eu não tô levando pra não gastar os horas aqui. Eu vou com o Guilherme da Caca Imports. Então, o Guilherme da Caca Imports é o cara que traz o material game pra mim. É muito mais fácil. Eu vim pra cá, na verdade, pra pegar material muito pontual ou alguma coisa que eu não lembrava, encontrei. Então, vou dizer pra vocês. Se você quiser importar material, cara, vai em quem é sério. Então já vai no Guilherme da Caca Import, já fala com ele. Cara, eu quero material, eu quero um chassis rig e tal. Cara, cola com o Daniel da Raptor. Eu quero um coldre foda, material desse. Cara, cola com o Arzul da Hard Horse. Eu quero uma pistola que não pare. Moçada, a pistola não dá pane.
O cara tinha um gatilho melhor que o meu, eu uso uma agência Armas, mas ele botou na SIG dele, a P320, cara, ele botou um gatilho diferenciado da Timmy, eu acho. Enfim, eu só peguei, dei 5 disparos e pronto, já tava ali, tava na mão, já era. Beleza? Eu tô falando tudo isso porque veio várias perguntas, Prendil, como é que foi a recepção dos americanos? Os americanos já me conheciam, então eles eram muito respeitosos. Agora é o seguinte, quando eu peguei o fuzil, o policial tchau, gente finíssima, ele deu uma coringada, porque eu falei, Ron, eu vou dar uma zerada no fuzil, quero ver como é que tá. Eu perguntei, a reta tá pra quanto? Ele falou, tá pra 25 metros. Eu falei, beleza. Eu estava mais ou menos uns 40 metros do alvo. E eu meti a red dot, pim! Aí eu falei, Ron, tá pronto, tá zerado. Aí o Shaw começou a rir. Aí eu peguei o carregador e derreti, pem, movimentei o redor do veículo, pem, pá, fiz tudo. Enfim, o Gringo ficou olhando assim, tipo, caralho, esse maluco sabe atirar. Eu falei, sabe Ele atirar. ainda não tinha vindo pra linha, né? Ele ainda não tinha vindo pra linha, era a primeira vez. Ele falou, inclusive, era a primeira vez que ele treinava depois de muito tempo, inclusive numa classe privada. Então, a gente ganha o respeito pela forma como a gente nos portamos, de maneira profissional, fazendo briefing, tendo uma metodologia, mostrando que a gente sabe atirar, sabe se movimentar. Todos eles olhavam assim, quando acabava o drill, falavam assim, ó, nossa, porra. Inclusive eles aproveitam pra filmar. Fazer a mesma coisa. Outra coisa também é o padrão dos franqueados. Os franqueados fazendo a mesma coisa, atirando, acertando o alvo, se movimentando, sabendo o que fazer, search and assess. O Force on Force, ninguém se machucou. Os caras adoravam, o tempo inteiro eles queriam, cara, quando é que vai ter de novo? Quando é que vai ter de novo? Então foi muito legal. Quando a gente foi visitar a academia de polícia de Austin ontem, cara, os policiais receberam super bem. A gente falou muito sobre jiu-jitsu, sobre luta, sobre armas, sobre red dot. Tinha uma turma começando ontem, uma formação de 8 meses. Falei com eles sobre low light. As dificuldades que eles têm aqui são as mesmas que eles têm lá no Brasil. Eu falei pro Ron, cara, que legal, a polícia aqui tá tendo a primeira formação em red dot. O Ron olhou pra mim e falou assim, eles estão muito atrasados. Cara, a polícia a nível institucional está tendo formação com red dot aqui em Austin. Agora, foi a primeira esse ano. Quando eu falei isso pro Ron, o Ron falou, sim, eles estão muito atrasados. Cara, o treinamento privado está anos-luz na frente de qualquer treinamento institucional. Eu vou repetir, o treinamento privado, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, beleza? Pelo menos eu falo pela ITC. Está anos-luz de qualquer treinamento institucional. Ponto, acabou. Eu estou falando de Red Dot nas linhas da ITC e nós estamos lançando um curso de Red Dot para o ano que vem. Beleza? Cara, tem cara que ainda está discutindo se Red Dot é bom ou não é. Acompanha depois nossos stories, o instrutor falando sobre Red Dot. Isso vai virar um Reels, beleza? Cara, não tem mais discussão se é ou não. A discussão é qual o modelo que nós vamos comprar. Pronto, simples assim, beleza? Legal, deixa eu só lembrar aqui que a gente já vai embarcar. Pessoal, novembro inicia a nossa mentoria ao vivo, 5 encontros toda semana. Inclusive o Ron vai fazer parte dessa mentoria. Ele vai dar uma instrução completa para quem está começando, para quem precisa fazer a organização de stand, para quem vai dar aula. Ele vai trazer toda a experiência dele de Israel e Estados Unidos. E ele já deu aula no Brasil pra galera que tá começando. Então daqui a pouco a gente vai lançar, vai botar link, vai botar tudo aqui pra galera que quer fazer mentoria. Mentoria pra quem tá começando, um cara que já é veterano, manda direct, já pergunta, já deixa no cadastro, porque obviamente tem um limite, né? Não dá pra encher a sala inteira. Tem um limite de pessoas no Zoom. Beleza, galera? Eu vou pro meu embarque, um beijão no coração. Vou deixar aqui pra onde nós estamos indo agora, que nós vamos passar uma semana na próxima cidade. Beleza? Galera, um beijão no coração, uma excelente semana pra vocês e que comecem os jogos, porque eu vou dar um spoiler. Um deles, a parte de tiro ainda não acabou. Vocês ainda vão me ver com uma Sig Sauer na mão, aqui nos Estados Unidos. Então a parte do tiro ainda não acabou. Só que agora a gente vai pra outra etapa, que é a fase bônus. Beleza? Vou deixar aqui nos stories. Coloca ali onde é que você acha que eu tô indo. Um abração, beijão no coração. E a gente se encontra na mentoria de novembro. Olha só. A Lizzie. Valeu.